joias e pedras malditas são pedras que têm, porque veja bem, todo mineral, tudo que existe é passivo de captar uma energia, tá? Tudo que nós temos aqui ao nosso redor, vocês estão vendo uma parte aqui da minha sala, né? Então eu pego aqui, por exemplo, né, um aparelho qualquer aqui, aparelho, controle remoto do ar-condicionado, está aqui. Vamos imaginar que aqui nessa sala foi o palco, né, de um acontecimento muito ruim, né, e, enfim, teve uma morte, teve alguma coisa aqui, teve um evento qualquer. Isso que, inclusive, os policiais norte-americanos utilizam muito. Então, teve um acontecimento, um crime, sei lá, alguma coisa aconteceu aqui. Mas não precisa ser, mas uma coisa de alta intensidade energética, né? Um acontecimento forte, marcante. Tá? Então, o médium psicômetro, ele capta a energia porque o objeto ele assiste tudo que está ali ao seu redor. Tá? Então, ele pode levar esse objeto aqui na testa, né, na altura aqui do terceiro olho, e fechar os olhos, se concentrar, e vai começar a vir as imagens dos acontecimentos mais recentes. E conforme a direção das perguntas, ele vai poder estar passando, né, os acontecimentos, o que ocorreu. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que tudo que existe, tá, é passível de captar e de prender um tipo de energia. Às vezes você vai num local, e o local, exatamente como Auschwitz, lá nos campos de concentração nazistas, quem já foi lá, tá, é um local terrível, terrível, denso, insuportável, dá até falta de ar, dá tudo, é terrível o lugar. Tá? Então é um lugar que é complicado você estar lá. Cheio de larvas astrais, muito, muito denso. Tá? E, inclusive alguns que morreram que estão por lá, que nem sabem por que morreram, enfim. Então, o local, ele aprisiona determinados acontecimentos de alta densidade energética. Lógico que matar milhões de pessoas, milhares de pessoas em um local, com câmara de gás e tudo mais, isso é de alta tensão energética. Imagina a quantidade de hormônio e de fluidos que as pessoas que foram mortas lá, sem falar nas que mataram também, não jogaram ali naquele ambiente psíquico que ficou extremamente saturado de energia e fluidos deletérios. Tá? Então, quem vai lá se sente mal. Tá? Então, nós estamos falando de objeto, nós estamos falando de um local que pode absorver energia, tá? Mas um objeto também, ele pode ser consagrado para determinada finalidade. Então, muitas vezes, um mago, ele tem as suas joias, tem suas pedras e tudo mais, e tudo isso é magnetizado para o uso mágico, tá certo? Então ele faz um encantamento para que aquele objeto, né, seja um catalisador de determinada energia. Obviamente, aquele objeto ele estará saturado com a energia do mago que vai fazer uso daquilo lá. Quando o mago morre, aí o anel que ele usava, que tinha uma pedra vermelha, que que ele fazia ritual, vai para a mão de um desavisado aí, coloca no dedo. Todo o karma e toda a energia que um mago que já estava, de repente, preparado para fazer aquilo lá, a pessoa começa a absorver, né? Começa a sentir, porque é um objeto que foi, né, passado uma informação. Foi, né? Foi impregnada uma forma de energia, uma forma de pensamento, para uma finalidade mágica. Aí chega uma pessoa e faz uso daquele objeto, uma pessoa desavisada aí. Obviamente ela vai ter alguns dissabores com isso daí. Sem o que o mago também pode estar rondando ali, na hora que ele vê que
estão utilizando aí a peça que ele fazia uso, também pode ter uma carga nociva aí contra ele. Então, tem algumas peças, por exemplo, quando abriram a tumba de Tutankhamon, né, existia uma maldição, né, que foi conhecida como a maldição da múmia, né, e até fizeram um filme. Mas o fato é que todos morreram em circunstâncias bizarras ou estranhas, né, todos que profanaram o túmulo de Tutankhamon. Então vocês veem que um local, um objeto, pode ser saturado com um tipo de energia. Agora imagine um mago negro, um feiticeiro que impregna um objeto, um anel, uma coisa que ele faça uso. Agora pega na história aí quantos não fizeram uso de magia, não impregnaram objeto, ou uma pessoa mesmo que tinha uma determinada natureza e tinha um determinado objeto, né, e fazia uso. Por que vocês acham que a igreja, quando o Papa morre, o anel papal, ele é destruído. É feito um novo anel para o novo Papa. Poderia ser uma joia, se não acreditasse em energia, né, que a igreja entende muito bem esses padres, só que eles não ensinam, mas que eles entendem muito bem. Então o que eles fazem? Né? Eles destroem a peça para refazer de novo, porque ela está impregnada com a energia do Papa que já se foi, e eles não querem que nenhuma influência negativa. É uma igreja que eu fui que tinha uns padres enterrados. Curiosamente, que era dentro da igreja, existiam essas lâmpadas de neon em formato de hexagrama, exatamente iluminando em cima da catacumba. Agora, imagina o que é isso daí. O que vocês acham que é isso? Um selo, para evitar que o cascão astral do dito padre que estava lá começasse a circular ali pela igreja. Exatamente em cima do túmulo, um hexagrama. Agora, por que a igreja ia colocar o hexagrama de Salomão iluminando um túmulo de um padre que morreu e que estava lá, ó, um bispo, sei lá? Percebem como é que é a coisa? Então, energias é uma coisa perigosa. E tem que se tomar muito cuidado, né? Você vai pegar uma peça que você encontra, que alguém usou, essa peça era da minha avó. Tem que se tomar muito cuidado. De repente, a carga eletromagnética das coisas que ela vivenciou na vida, você pode começar a captar e sentir também. Tá? A pessoa que é sensível, ela pode sentir. Né? O medalhão que vem de família, passa de pai para filho, pai para filho. É complicado essas coisas aí, porque vai estar saturado com energia eletromagnética. Aí vem a pergunta, né, antes que vocês façam. Pode quebrar o efeito? Depende do que. Se for só saturação eletromagnética, basta uma noite que a peça ela repouse, né, com água, sal grosso, né, pode colocar até algumas ervas na lua, né, e aí não tem problema nenhum. Né, passa uma noite, limpou, desmagnetizou com a força lunar, né, desmagnetizou, a pessoa pode fazer uso, ela pode consagrar novamente. Por isso que eu explico que os pantáculos e as joias não podem ser consagradas por mim para serem enviadas para vocês. Não existe isso. Porque a partir do momento que eu consagrei e botei o mãozão lá e peguei a sua joia, eu quebrei a consagração. Quando é feita uma consagração legítima, verdadeira, a peça não pode ser mais tocada por nenhuma outra pessoa que, senão, o portador da própria peça. Aí põe lá um pantaco no pescoço, vem lá, pum, a pessoa mete a mãozão lá. O que aconteceu? Quebrou energia, tem que reconsagrar novamente. Dependendo da pessoa, aquela peça atraiu uma energia. Né? Atraiu uma energia. Então, é bom que se limpe e limpe muito bem, porque às vezes ela catalisou uma energia nociva daquela pessoa, tá? Que às vezes é até mal intencionada. Teve uma ocasião que, inclusive foi um militar, foi um major do exército, fez uma compra, disse que estava sofrendo
atentados e tudo mais. Ele falou, eu quero um pantáculo de proteção. Eu idealizei um pantáculo para ele e mandei este pantáculo para ele. Nós cunhamos o pantáculo em prata e eu mandei este pantáculo para ele. Tinha umas pedrinhas, tinha umas coisas, né? Mandei. E foi ele utilizar o pantáculo. Uma semana depois de utilizar o pantáculo, ele sofreu um acidente no carro. O carro deu perda total. Com ele não aconteceu nada. Imediatamente, ele sem pensar veio falar comigo. Pô, você manda o pantáculo. Uma semana depois, eu sofro um acidente, meu carro deu perda total. Eu falei, e você? Não, eu estou bem. Eu falei, então, você já imaginou se o pantáculo não tivesse chegado a tempo? Não é verdade? Ele ficou, então, ele continuou usando o pantáculo, nunca mais teve nenhum acidente, o que prova que não era o pantáculo. O pantáculo chegou na mão dele na hora certa e exata para catalisar uma energia e, né, deu uma proteção, né? Colocou ele, encapsulou ele de uma maneira que ele não sofreu nenhum arranhão e o carro dele parecia que foi mastigado e cuspido, porque não sobrou nada, nada. Então isso não é a proteção? Da mesma maneira, uma peça pode ser impregnada, então tome-se muito cuidado. E olha só, eu conto no meu livro Spellbook Mistérios da Escuridão, de uma bruxa que presenteava as pessoas que ela não gostava com joias, com pedra e tudo, porque ela era muito rica, e a pessoa usava, ficava doente, caía de cama. E muitas morreram também com as peças que ela dava. Ela dava peças caras, mas bem temperadas, né? Saturadas com fluidos nocivos que a pessoa, ao pegar aquele objeto, colocar, já um gatilho era acionado, porque tinha toda uma informação nociva, estava impregnado com uma força nociva, e já dava o start das entidades sombrias também a atacarem juntamente com... Porque aquela peça automaticamente quebrou o ovo energético que envolvia a pessoa. Então, aí as entidades vieram com tudo e a pessoa veio a óbito algum tempo depois. Então, tudo isto existe. Tem que se tomar muito cuidado com peças, joias, pedras. Ah, toma essa pedra para você. Cuidado, quem está te dando essa pedra. Tome cuidado. Para ver se não é a pessoa, às vezes, amigo da onça, não tão bem intencionada. Pode estar saturada, impregnada com um feitiço. E isto é coisa que os feiticeiros sabem fazer, mas muito bem, muito bem. Tá? Você pega, mas essa pedra é uma pedra que ela desmagnetiza, não importa, qualquer pedra, não importa mesmo, qualquer pedra pode ser magnetizada. É um mineral, ele pode ser, assim como uma peça de roupa, um presente, um objeto de metal, uma caneta, pode ser também. Agora, então não vou aceitar presente nenhum nesse Natal, não é isso. Entendam a situação, né? Do nada, aquilo que vem de graça é esquisito. Né? A esmola é muito, o santo desconfia, por aí o caminho, né? Mas também não precisa se levar a ferro e fogo, não é mesmo? Muito bem. Daniela pergunta, mas com o tempo essas energias não podem ser desfeitas? Não, Daniela. O tempo não entra em consideração numa pedra amaldiçoada, assim como a maldição da tumba, assim como uma situação, aquilo fica preso. O espaço-tempo daquele fato, acontecimento, energia, informação, entrou, impregnou, ficou. Pode passar um século, um dia, não faz a mínima diferença. Só, se for um feitiço lançado, só um mago pode lançar um contrafeitiço para desmagnetizar a pedra, que muitas vezes tem que ser destruída. Então uma joia tem que ser, às vezes, destruída sumariamente. Destruída. Eu já destruí joia na frente da pessoa. Né? A pessoa ganhou, destruí totalmente, entreguei dentro de um compartimento, falei, agora você vê que eu não estou fazendo uso da sua joia, você pode jogar na água corrente aí, porque... E a pessoa ficou boa, ficou curada, tinha uma doença, ficou curada, estava com um feitiço em cima da joia. Então, o tempo não é fator
não acaba a bateria, né? Não é que nem uma bateria no objeto que acaba com o tempo. Não é bem assim que funciona.